noite para quem tá no YouTube. Estamos começando agora nosso encontro de toda terça-feira. Para quem não sabe, estamos ao vivo no Instagram, tá? Todas as terças às 21 horas. Então, como eu tava conversando aqui, eu tô passando uma fase da minha vida que eu cheguei a estipular essa palavra como a minha palavra do ano, permanecer. Porque é algo, como eu falei aqui, que Deus tem falado comigo, Deus tem me alertado, Deus tem sinalizado, sabe? E eu sei que eu preciso permanecer. Então, é algo que tem vindo muito forte ao meu coração, sabe? É algo que realmente, assim, eu preciso, né? É algo que eu estou, como é que eu vou dizer, desenvolvendo para que seja uma verdade na minha vida, para que seja uma realidade, porque eu sei que permanecer não é fácil, né? Não é algo, como é que eu vou dizer, natural para nós, sabe? Permanecer é algo que precisa de constância, precisa de dedicação, precisa de obediência a Deus. E é algo que a gente às vezes até entende de uma forma errônea, porque a gente acredita que ter constância na vida, que permanecer, né? Permanecer no sentido, é um sentido amplo, mas vocês vão entender um pouquinho melhor do que eu quero frisar aqui, né? Porque tem muitas áreas da nossa vida que a gente precisa permanecer ali, mas o nosso permanecer em Deus, ele envolve situações, às vezes, e crenças que nós muitas vezes nos posicionamos de uma forma que a gente não entende isso, sabe? Não fica bem claro. Então, tem uma situação, por exemplo, que eu percebi até num momento em que eu estava fazendo terapia e já era algo que eu já tinha identificado, que eu sabia que eu tinha uma dificuldade, né? Mas no meu processo de terapia a gente também deixou isso muito claro, assim, sabe? Foi algo que a gente precisou frisar e eu falei pra ela que isso era importante pra mim, que eu precisava tratar isso, que era uma questão de ter dificuldade de terminar algo que eu comecei. Alguém aqui já passou por isso ou percebe isso em si? Que tem dificuldade de terminar algo que começou, que se propôs a começar, às vezes um projeto novo, às vezes um curso, às vezes sei lá, hoje em dia uma mentoria, né? Coisas que a gente de vez em quando se envolve. Então, essa dificuldade de terminar algo que eu tenha começado. Às vezes é coisa pequena, né? Às vezes uma coisa em casa, sei lá, comecei uma arrumação de guarda-roupa, por exemplo, e não consegui finalizar. E aí passou mais 1, 2, 3 dias e eu não terminei aquela arrumação do meu guarda-roupa. Isso é uma ação nossa, como é que é a palavra para isso? É uma ação nossa que a gente, sabe, acaba às vezes procrastinando, mas é algo que quando a gente vê já é um hábito. Começar algo e não terminar, começar algo e não terminar. Então era algo que eu tinha essa dificuldade. Não sei se vocês já passaram por isso, passam por isso. Boa noite, Marlice, tudo bem? Que bom que estás aqui. E então essa é uma dificuldade que eu estava enfrentando naquele momento. Até hoje é algo que eu preciso, como é que eu vou dizer pra vocês, deixar claro na minha mente, sabe? E perseverar, permanecer. Por isso a palavra hoje aqui, permanecer. Permanecer fiel, constante, com algumas ações, com alguns hábitos, com algumas situações que eu preciso dessa permanência. E muitas vezes, outra situação pra mim que era sempre uma ida e volta, um altos e baixos, era com a atividade física. Por muitos anos eu ficava, né, querendo fazer uma atividade física, buscando fazer uma atividade física, só que eu começava e eu parava, eu começava e eu parava, eu começava e eu parava. E essa também já era uma questão que eu precisava permanecer, que eu precisava tratar, porque não é normal, não é natural pra mim, né? Não era natural pra mim aquele hábito, até isso se tornar um hábito na minha vida e eu colocar isso como prioridade, dar a importância devida pra essa atitude, pra esse hábito,
seja o que for, como eu dei exemplo aqui da atividade física, para que isso vire permanente na minha vida, para que eu permaneça com esse hábito. E agora, depois de alguns anos, eu já consegui com que isso seja constante, com que isso permaneça na minha vida, atividade física. Mas olha, e assim, ó, ainda não é algo que, nossa, meu Deus. Claro que tem dias, né, que a gente, às vezes por cansaço, diversas atividades, tarefas, nós como mulheres mais ainda, né, porque nós somos 1001 utilidades, temos 1001 tarefas, então não é fácil mesmo, né, priorizar aquele tempo. Eu sou mãe de bebê pequeno, então assim, minha filha tem 1 ano e 4 meses, tá fazendo 1 ano e 4 meses, tá fazendo agora. Então assim, não é fácil a rotina, né, casa, marido, filho, enfim. E que a gente consiga permanecer, né, com hábitos que a gente considera saudável, que faz bem para nossa vida, que vai nos elevar, que vai, né, fazer parte mesmo do nosso crescimento. E eu ainda, como eu falo para vocês, ainda tenho uma certa dificuldade para algumas situações, para outras eu já consegui evoluir, eu já consegui, né, como eu disse, a atividade física é algo que eu já consegui evoluir bastante, que hoje eu priorizo, isso é prioridade pra mim, porque me faz bem, porque, né, eu consigo ter mais saúde, eu consigo ter mais disposição, e eu preciso disso. Então, como eu falei, às vezes arrumar o guarda-roupa é algo que eu ainda, tenho que me puxar, não vou deixar pra amanhã, não é porque faltou ali 2, 3 prateleiras e eu vou, né, vou deixar pra lá, depois eu termino. Aí o que acontece? Depois não termina mais, entendeu? Porque não volta mais pra aquele lugar. Então é algo que a gente precisa de uma decisão também, sabe? Decidir que vamos transformar isso em mim. Às vezes a gente precisa de uma ajuda, às vezes a gente precisa trazer mais clareza pro nosso dia a dia, às vezes a gente precisa de mais organização e entender o que tá faltando, né? Cada dinâmica, cada pessoa vai entender isso de um jeito, né? E há 2 anos atrás eu li um livro que me despertou nisso. Então foi muito bom pra mim, sabe? Eu tava vivendo um tempo assim, e que aquele livro surgiu na minha vida, né? E aí eu comecei a realmente a buscar, né? Por esse conhecimento, por essa situação que eu queria mudar na minha vida, esse hábito, para que virasse algo que eu pudesse trazer, né, como realidade para minha vida. E então comecei a ler um livro, não era exatamente sobre esse tema, né? Mas comecei a ler um livro que me despertou sobre o permanecer. Porque foi no mesmo tempo em que eu estava passando pelo um processo de terapia, de buscas, enfim, né? E eu acabei me deparando com esse livro. Ficou bom aí a gravação, meu ajudante chegou hoje. Encontrar algumas respostas que eu estava buscando para que essas respostas começassem a fluir, para que eu entendesse essa necessidade do permanecer. E aí, quando eu finalizei esse livro, eu me propus um desafio. Olha só, me propus um desafio e usei desse livro para fazer um grupo de estudo. Nesse grupo de estudo, divulguei no Instagram, enfim, muitas pessoas participaram, foi uma bênção, muitas mulheres participaram mesmo. E aí, quando eu comecei esse grupo, eu também entendi que aquilo ali ia fazer parte desse meu processo também de cura, mas de entender que eu precisava tornar isso constante, era um hábito. Então, assim, como a gente ia fazer um estudo daquele livro ali, o fato de eu começar esse estudo e terminar já era algo que eu ia concluir. Então, essa permanência ia também me gerar um resultado. Então, quando a gente terminou o estudo do livro, foi algo, assim, muito poderoso pra mim, sabe? Porque eu fiz algo que eu consegui completar, terminar, e me gerou sentimentos tão bons, sabe? Assim, de, nossa, né, consegui, eu me desafiei e consegui vencer e consegui finalizar. E fora toda a questão do livro em si, a cura, né, que o livro tinha pra nós, então lindos frutos surgiram em mim, né, como eu tô compartilhando com vocês. Quem permaneceu comigo e foi até o final no estudo também viveu essa experiência de começar algo e concluir,
porque a gente também percebeu que é algo que é uma dificuldade de modo geral das mulheres, isso, essa sensação que a gente tem, não é uma sensação, mas é essa questão de a gente começar algo e não finalizar. Então, foi muito bom, não só pra mim, mas como pra outras tantas mulheres, né? E foi maravilhoso, assim, sabe? Foi um tempo maravilhoso. A gente fez esse estudo. Depois muitas mulheres me pediram, e daí algumas, não deu tempo de a minha amiga entrar. Depois já ficou no meio do negócio, porque como tinha uma sequência, o grupo não ficou aberto, né? A gente começou e aí o grupo foi fechado, então só iria participar depois, numa próxima turma, que não tinha como entrar no meio e ia perder a história, né? O fio da meada. Então eu acabei fazendo uma segunda turma de estudo desse livro. Depois fiz uma terceira turma porque realmente foi maravilhoso e foi algo que me ajudou muito, muito com essa questão da permanência, sabe? E é algo que a gente precisa trazer como uma verdade para nós, porque é possível permanecer, né? Permanecer constante. E claro que a constância, até, né, como eu falei, dei o exemplo da atividade física para mim, ela não é algo que a permanência na nossa vida e a constância, ela não é uma linha contínua, sempre reta a subir, tipo, a gente vai estar sempre crescendo. Não, tem momentos da vida que a gente vai dar uma descida, mas a gente volta e daqui a pouco fica reto, e daqui a pouco dá uma subida, daqui a pouco dá uma descida, porque o hábito é assim. A nossa vida é assim, a nossa vida não é nem uma linha reta, nem para baixo, nem para cima. A nossa vida, ela faz isso. Em alguns momentos a gente tá mais para cima, daqui a pouco a gente tá mais para baixo, daqui a pouco a gente estabiliza, daqui a pouco a gente tá subindo de novo. Só que permanecer também faz parte disso. Não quer dizer que eu andei um tempo um pouco desanimada, que eu deixei algumas coisas de lado, desde que a gente volte a fazer ou desde que a gente conclua, faz parte do permanecer. Não é algo que vai ser uma constante sempre em crescimento, como eu disse, mas é uma constante pelo fato de a gente não desistir, porque eu deixei de fazer algo, eu não concluí aquilo, mas daqui a um tempo eu volto e consigo concluir. Então, faz parte do processo de permanência. E a palavra de Deus, ela é repleta de verdades e verdades que a gente precisa acreditar, né? Colocar como verdades dentro de nós, não só conhecer de ouvir falar, mas conhecer de tomar posse daquilo, para que essas verdades façam parte da nossa vida. E a palavra nos deixa algumas instruções com um alto poder de transformação, sabe? E através de alguns estudos, através de algumas experiências que eu passei, que eu tô relatando aqui para vocês também, foi onde eu consegui entender um pouco mais sobre esse processo de permanência, sobre algumas verdades que eu precisava mudar em mim para me ajudar nesse processo, para que eu entendesse que permanecer não é uma constante acima, nem um declínio, nem uma linha reta, mas que Deus me dá uma base para que eu entenda, através de histórias da vida de muitos personagens bíblicos que foram constantes, que foram permanentes em Deus, né? E eu quero trazer uma aqui para nós hoje, uma dessas verdades que eu acabei lendo isso aqui hoje. E foi algo que pra mim, assim, foi muito edificante, sabe? Porque... Ué... não, tá certo, é aqui. Achei que eu tava... Desculpa, demorei aqui, mas eu achei que eu tinha me perdido no texto do versículo que eu queria trazer, mas é esse mesmo. Porque eu vou te mostrar hoje aqui uma dessas palavras, uma dessas verdades que Deus nos traz, para que, assim como eu, você que tem essa dificuldade em permanecer, para que a gente consiga entender o que Deus diz a nosso respeito, o que Deus nos instrui, o que Deus traz como verdade para a nossa vida. E vocês vão pegar aqui junto comigo e entender o que eu quero dizer com isso. Em João 15, a partir do verso 5, diz assim, ó: Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Esse texto é Jesus falando, tá?
Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seco. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e em minhas palavras permanecerem em vocês, desculpa, vou voltar. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. E eu entendi hoje, assim, até pensando sobre essa palavra, que um dos maiores objetivos de Jesus, e esse texto é sobre Jesus, né? Por isso que eu tô falando sobre ele, porque foi ele que deixou esse texto para nós. É uma fala de Jesus, isso aqui. E eu entendi que um dos maiores objetivos de Jesus sempre foi, e ainda é, formar homens e mulheres capazes de permanecer nele. Um dos maiores objetivos de Jesus foi e ainda é fazer com que homens e mulheres sejam capazes de permanecer nele. E por que eu tô falando isso? Porque aqui a gente precisa entender algo que Jesus nos pede para dar fruto, né? E ele fala que aquele que não está nele, ele vai cortar fora o ramo, né? Nós somos os ramos, se nós estivermos ligados à verdadeira videira, que é Jesus. E então esse ramo precisa dar fruto, né? E aí essa multiplicação, essa questão de darmos frutos, de multiplicar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, né? Essa multiplicação e esse fruto que ele fala aqui, eu entendo que também nos fala sobre passar adiante, sobre levar para outras pessoas. Então, a gente precisa entender que, voltando ali com o que ele diz, pois sem mim vocês não podem, aquele que permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, nós precisamos estar em Jesus para conseguir gerar esses frutos, ser ramos saudáveis para gerar esses frutos, para que tudo aquilo que Deus depositou em nós não seja retido, né? Porque a ideia não é que a gente fique retendo e guardando. Não, ele nos pede para que a gente dê muito fruto. Então, dar muito fruto é o contrário de reter, né? De guardar. A gente precisa mesmo multiplicar, passar adiante. Por isso que eu tô falando isso. Aquilo que eu aprendi, aquilo que gerou vida em mim, aquilo que me transformou, eu preciso passar para outras pessoas. Eu preciso contar para outras pessoas, né? Eu preciso ter essa vontade de gerar vida em outras pessoas e não de reter, de não distribuir, de não compartilhar, de ser apegado. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer que a gente seja generoso, que a gente multiplique, que a gente divida aquilo que a gente recebeu, né? Em várias áreas, em vários aspectos da nossa vida. E nesse último domingo, nós estávamos no domingo pela manhã, nós fomos ao culto, na nossa igreja local, aqui onde a gente congrega. A gente congrega na Aba Pai Church em Criciúma. E o pastor falou algo lá que me marcou muito. O culto foi muito maravilhoso, assim, teve uma palavra muito abençoadora. E o pastor falou algo que me marcou muito. E por conta, como eu comecei falando pra vocês aqui na live, que eu decretei como a minha palavra do ano, né? E coloquei pra mim essa palavra de permanência, esse permanecer como a minha palavra do ano, pra eu não me esquecer que eu preciso permanecer. Fez muito sentido com isso que eu ouvi no culto domingo, porque foi algo que veio de encontro a esse meu pensamento, né? Sobre toda essa minha palavra do ano e aquilo que eu tenho vivido no meu dia a dia, né? Eu quero compartilhar com vocês mais um trechinho que tá em Apocalipse, no capítulo 3, a partir do verso 8, e que diz assim, ó: sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou meu nome. Veja,
Obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos, que se dizem judeus, mas não são, a viverem, prostrarem-se aos seus pés e reconhecerem que amo você. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação. Até aqui. E aí essa palavra do culto veio de encontro a esse meu pensamento, porque ele diz ali, você tem pouca força, mas mesmo assim permaneceu. E muitas vezes nós acabamos nos enganando com a nossa própria força, porque muitas vezes esse lugar de permanência que a gente talvez tanto almeja, tanto busca, né? Permanecer fiel, permanecer constante, permanecer em Deus, permanecer no meu casamento, permanecer na atividade física. Tantas coisas que a gente precisa permanecer na nossa vida, né? Permanecer no nosso relacionamento em Deus. E talvez a gente quer muito usar da nossa própria força para permanecer, para ter essa força de permanecer, né? E a gente acredita muitas vezes que não é possível avançar, porque eu não tenho mais força para isso. A gente mesmo diz, né? Vem os pensamentos na nossa mente. Mas eu não tenho mais força para avançar, eu não tenho mais força para permanecer, né? Aqueles pensamentos talvez de desistência, aqueles pensamentos de fracasso, pensamentos de, eu não vou mais pra academia porque isso daqui não é pra mim. Sabe, vou desistir disso daqui, né? Ou então, eu não quero mais pra igreja, eu não quero mais me envolver com nada disso, eu tô cansado do meu casamento. Gente, tem muitas coisas na nossa vida que é uma batalha pra permanecer, uma batalha pra permanecer. E a gente muitas vezes quer contar com a nossa força física, com a força do braço. Mas esse texto que eu li pra vocês aqui nos mostra que a igreja da Filadélfia, esse texto de Apocalipse, está falando sobre a igreja da Filadélfia. Ela não era uma igreja forte, porque ali no texto diz, como é que é? Vou repetir. Você tem pouca força. Então, assim, Deus já sabia disso, que eles não eram fortes. Ele já disse, vocês têm pouca força. Vocês têm pouca força. Porque ele conhece a nossa capacidade. Como ele conhecia daquele povo ali, da Filadélfia, ele conhece a nossa capacidade. Então, mesmo assim, eles decidiram permanecer obedecendo. Porque é o que diz depois, né? Lá no versículo 10, o que eu li pra vocês. Aí ele continua dizendo, porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação. Continua ali mais um pouco, né? Mas até aqui. Porque a graça da permanência é uma promessa. A graça da permanência é uma promessa. Olha só que interessante isso. Graça significa favor imerecido. Não sei se todo mundo aqui já conhece isso, né? Essa palavra graça, o que graça significa? Graça significa favor imerecido. Aquilo que eu ganho, aquilo que Deus me dá, sem mesmo eu merecer. Então, graça é isso. E a graça da permanência, o que Deus nos dá sem a gente merecer, quando a gente permanece, é uma promessa. Deus nos dá uma promessa pela nossa permanência. Então, Deus nos dá algo sem que a gente merecesse, como eu falei aqui. Ele nos dá uma promessa de proteção, porque ele diz ali, né? Porque você obedeceu a minha ordem de perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação. Então, ele nos dá uma promessa de proteção pela permanência, pela nossa permanência. E é uma condição. Percebe que isso é uma condição? Aqui tem uma condicionante nesse texto. Por quê? Porque existem muitas promessas bíblicas, muitas promessas, eu não sei quantas, mas eu já me deparei com várias promessas bíblicas que vêm com uma condicionante. Depende de alguma parte nossa. Deus te promete algo, mas ele dá uma condicionante. Às vezes é um ato de obediência, às vezes é um ato de permanência. E essa aqui é uma delas, né? Ele diz, porque obedeceu a minha ordem, em outra versão aqui eu anotei, né? Em outra versão de uma outra Bíblia diz, porque obedeceu a minha ordem, eu o protegerei. Consegue entender que a permanência está totalmente ligada à obediência? Consegue perceber isso? Vocês me deixam tomar um golinho de água. Tava falando muito aqui. Permaneçam aí.
Consegue perceber que a permanência está totalmente ligada à obediência? Então, porque como que eu vou permanecer ligada em Jesus se eu não obedeço às ordens dele? Lembra que nós falamos sobre a videira verdadeira, estar conectada, nós somos os ramos, ele é a videira. Se nós não estamos conectados, se nós não estamos dando os bons frutos, ele corta o ramo. E esses somos nós. Então, não tem como, né? Não tem como permanecer em Deus, permanecer conectado em Jesus, ligado em Jesus e não obedecer às suas ordens. Se eu não fizer aquilo que Jesus me pede para fazer, que Jesus me ordena fazer, se eu não entendo as consequências, as promessas, as ordens que Deus dá através da palavra dele, não existe esse permanecer. Esse permanecer não existe se não estiver conectado com a obediência. Então, para que eu produza bons frutos, né? Como nós estamos falando ali de João 15, eu preciso permanecer. Somente a constância e a permanência são capazes de produzir frutos dignos de transformação. Anotei isso de um livro que eu estava lendo. Somente a constância, vou repetir, somente a constância e a permanência são capazes de produzir frutos dignos de transformação. Então, se eu estou esperando uma transformação, e como a gente está falando aqui de trabalhar essa permanência em nós, né, de ela ser gerada, de ela ser fortalecida dentro de nós, é preciso constância e permanência, porque assim eu vou produzir um fruto digno de transformação, e aí sim isso vai gerar transformação em mim. Então, como eu disse pra vocês lá no início, né, que eu usei me desafiei a fazer algo, a começar e a concluir, e aí, através desse começar e concluir, e quando eu concluí, aí aconteceu isso. Eu gerei um fruto digno de transformação. Quando eu concluí, eu consegui pensar, uau, consegui, venci, terminei, permaneci em algo durante algum tempo, algumas semanas, acho que eram 8 semanas daquele estudo, e através daquilo ali eu comecei algo, finalizei, gerou frutos em mim, gerou frutos nas pessoas que estavam comigo, gerou frutos de permanência, de constância em quem também começou, né, se dedicou e fez essa promessa consigo mesmo de eu vou começar esse estudo e eu vou terminar, como eu disse, porque é algo que às vezes ronda muitas mulheres e a maioria que eu já conversei com essa dificuldade que a gente tem de começar e concluir algo, e às vezes a gente larga pelo caminho e deixa para depois e se perdeu e não terminou. Então, essa transformação, né, para que eu consiga gerar em mim esse hábito de permanência mais forte, eu preciso fortalecer isso em mim, eu preciso pedir graça de Deus, eu preciso pedir o poder de Deus, porque muitas tarefas dessas que a gente quer concluir não é fácil, não são coisas tão simples, né? Eu falei aqui de arrumar um guarda-roupa, por exemplo, às vezes até para isso é difícil em algumas fases da nossa vida. Falei da atividade física, que para mim não era algo que eu conseguia ter constância e permanência. Hoje eu consigo, mas até gerar essa transformação, eu precisei de constância, permanência durante muito tempo, algum tempo, até isso virar um hábito e eu posso dizer, não, isso hoje eu tenho uma permanência na minha vida, eu vou permanecer fazendo isso daqui, porque agora já gerou fruto, então eu já consigo ver a transformação, entende? Então tem muita coisa que às vezes a gente espera por uma transformação, mas a gente não tá constante, a gente não tá permanecendo, a gente não tá obedecendo. Às vezes nós já temos uma instrução clara, às vezes tem algo na nossa vida que a gente já sabia o que a gente precisa fazer e a gente não faz. Aí depois lá na frente, mas não alcancei aquele resultado, aquela transformação que eu queria. Mas faltou permanecer, faltou obedecer. E aí não adianta esperar pelo fruto depois, não adianta esperar pela transformação depois. Então é necessário ter permanência e ter constância. Foi o que Jesus disse, né? Através desse texto que a gente está lendo aqui. Porque não tem como produzir bons frutos sem a permanência. Jesus teve o ministério dele, né, durante 3 anos e meio ali, mais ou menos, desde que ele se declarou
né, como filho de Deus, e começou a operar milagres e maravilhas no meio do povo, mas ele foi constante, ele foi permanecendo naquilo ali. Ele nos ensina sobre isso também, porque todo trabalho e um resultado bem feito, né, um resultado de bons frutos lá na frente precisa de permanência. Hoje eu tenho aprendido isso com a minha filha, por exemplo, né? Falei pra vocês, tem uma menina de 1 ano e 4 meses fazendo agora. Eu preciso permanecer e ser constante com ela em muitas coisas. Criança precisa de bons hábitos, criança precisa de permanência, e na educação de filhos, e a gente precisa ser constante, a gente precisa permanecer, né? E hoje eu penso em princípios cristãos que eu quero passar para ela, princípios bíblicos que eu quero passar para ela, então eu preciso ter permanência, no meu relacionamento com Deus, eu preciso ser obediente à palavra de Deus, porque a palavra de Deus me dá muitas instruções, por exemplo, nessa área sobre a criação de filhos. Então eu preciso permanecer estudando a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, e ser constante no ensino com a minha filha, né? Ser constante com a minha própria vida para que ela aprenda através do meu exemplo e não só com as minhas palavras, porque o exemplo é muito mais forte do que as palavras. Então aquilo que eu faço vai impactar muito mais a vida dela do que aquilo que eu falo. E a permanência fala disso, porque a permanência é aquilo que nós fazemos. A permanência não é eu dizer que eu vou, é eu ir, né? Então, se eu só digo que eu vou pra academia e não for, não estou permanecendo só porque eu estou dizendo que eu vou, né? Então a palavra, ela é poderosa para criar uma nova realidade. A gente precisa declarar as coisas que a gente quer viver, mas nós precisamos agir. Então permanecer faz parte da ação, não só da palavra, né? E essa decisão foi algo, né, como eu falei para vocês, que é algo que eu tô vivendo esse ano, essa palavra, permanecer, em muitas áreas da minha vida. Já falei sobre algumas aqui, né? Porque realmente o segredo para conseguir terminar o que começou, o que é? O que a gente estava falando até agora? Permanência e obediência. Então, como diz o título aqui do nosso encontro, permanecer é o segredo. Qual é o segredo para conseguir terminar o que eu comecei? Permanência e obediência. Permanência e obediência. Assim, ali naquela palavra de João 15 dizia assim: pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Ali naquela continuação, né? Vou ler de novo para não ficar muito solto. Mas se vocês permanecerem em mim, em minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Olha só, tem mais uma promessa aqui. Que se permanecermos nele, permanecermos obedientes à sua palavra, pediremos e receberemos. Então é mais uma condicionante. Deus deixa uma promessa, Jesus deixou essa promessa. Mas a gente precisa permanecer fiel a ele, conectado a ele e obedecendo a sua palavra. Foi o que Jesus disse, tá? Não sei o que tô dizendo. Tá aqui, ó. E a minha Bíblia ainda é daquela que quando Jesus fala fica em vermelho. Então não dá nem pra se enganar. Essa página aqui praticamente todo Jesus que falou. É João 15 isso aqui que eu tô lendo, tá? Jesus é a videira verdadeira. Então, através da minha decisão de permanência e obediência, nasceu um livro. Eu escrevi um livro que deu base ao curso que eu tenho hoje. Eu tenho um curso chamado Decisões Geracionais. E através desse livro, formulei esse curso, mas o livro hoje também está disponível, é um livro digital, que eu quero te convidar hoje a conhecer esse livro, porque eu aprendi muito com ele sobre permanecer, sobre obedecer a palavra de Deus, sobre obedecer à vontade de Deus e permanecer. Foi algo que eu me desafiei a fazer também, né, assim como aquele estudo que eu falei pra vocês que eu fiz com algumas mulheres, né, e aí me desafiei a escrever esse livro. Foi algo que Deus começou a colocar no meu coração, e aí eu, meu Deus, mas eu não tenho força, eu tava igual a igreja da Filadélfia, mas aí Deus me disse, eu sei que tu não tem força, mas vai na permanência e na obediência, se tu obedecer,
Eu vou te proteger. É a promessa. E aí eu disse, então tá, eu vou me dedicar. E aí eu comecei a me dedicar, e fui, permaneci, obedeci, e o livro saiu. E consegui concluir, terminar, foi uma bênção. Meu Deus, quanto eu celebrei quando eu consegui finalizar ele. E aprendi através de algumas mulheres da Bíblia o que eu falo nele, o que eu falo nesse livro. Que algumas mulheres da Bíblia me ensinaram muitas situações, inclusive sobre permanência e obediência, que permanecer em Deus é uma das chaves. Que obedecer a Deus está sobre todas as coisas, né? E assim tomar algumas decisões que transformaram a vida delas e transformaram a minha vida também. Então eu usei dessas transformações delas, desses aprendizados, para transformar a minha vida. E é sobre isso que eu relato nesse livro. Se quiser o link, comenta aqui, que eu envio para vocês no direct, o link do livro, tá? E tem sido uma bênção, tem abençoado já algumas mulheres. Faz pouco tempo que eu comecei a divulgar ele aqui no Insta, mas tem o link ali na minha bio também, se alguém quiser dar uma olhada depois, tá? E é isso, nós precisamos permanecer. É isso que eu tinha para trazer aqui para vocês hoje. Espero que tenha abençoado vocês, assim como tem me abençoado essa palavra. Se precisar, coloca assim também, escrito em letras garrafais, na frente da cama, na frente do espelho, permanecer. Eu tenho vivido assim esse ano, permanecer. Cada vez que me vem um pensamento intrusivo, como dizem hoje, pensamentos de derrota, de fracasso, de desistência, eu digo, vou permanecer. E aí eu me grudo na palavra de Deus, venho ler essas coisas que Deus diz que a gente precisa permanecer para me fortalecer. Fortalecer meu espírito, a minha mente. E agora deixo mais esse instrumento para fortalecer vocês a permanência e a obediência em Deus através do meu livro digital Decisões Geracionais. Então, fiquem com Deus. Obrigada por estarem aqui. Marli, se tu quer o link, daqui a pouco eu já te mando, tá? Ou o André pode mandar pra ela aí, amor. Nas terças-feiras, todas as terças às 21 horas nós estamos aqui, tá? Às terças à noite, às 21 horas, todas as terças nós estamos aqui. E depois essa live fica gravada no YouTube, tá? Então, um beijo pra vocês, fiquem com Deus, obrigado por estarem aqui. Deus abençoe vocês e até terça que vem. Um beijo.